Vamos ler então essa passagem, apenas 2 versículos. Essa passagem é bem conhecida em Josué 24, 14 e 15, indo assim: Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor aplique essa passagem em nossos corações nesta manhã. Crianças e adolescentes, hoje é a última lição da nossa série. A série que nós tivemos de Êxodo e a série que nós tivemos também de algumas partes de Levítico e Números. A revisão da série 7 e 9, por assim dizer. Nós lembramos que a série 7, nós tivemos essas lições apenas online. Então, alguns que assistiram vão lembrar, outros não, que não assistiram não irão lembrar, porque foi bem na época do final da pandemia. Ainda estamos na pandemia, ainda mais assim, no final do ano passado, por assim dizer. Então, pois bem, hoje vamos estar lembrando algumas passagens e vamos estar aplicando ela em nossos corações. Vou fazer algumas perguntas a vocês. E à medida que eu vou perguntando, aqueles que saberem responder, levantem a mão, tá? Para nós estarmos lidando com essas passagens. Levante a mão, vou estar deixando vocês responderem algumas passagens. Pois bem, a primeira lição que nós tivemos da série 7 foi a lição sobre escravidão, que o Senhor nos trouxe nessa lição. Escravidão. Nós lembramos da série que nessa lição nós tivemos algumas lições sobre o que é a escravidão, como que foi a escravidão do povo de Israel no Egito. Alguém lembra como que foi a escravidão do povo de Israel no Egito? O que eles passaram? Alguém lembra dizer? Como que foi, João? Eles passaram sede? Passaram... não, a escravidão no Egito eles não passaram sede. Eles passaram dificuldades no deserto. Foi depois. No Egito, quando eles eram os escravos, o povo de Israel no Egito. Como que foi? Pode falar, Lois. Eles trabalhavam todo dia? Exatamente. Trabalhavam duro todo dia. Você lembra de mais alguma coisa, Pietro? Eles não recebiam pagamento por trabalho? Exatamente. Eles não recebiam. Foi realmente uma situação bem difícil para eles ali. Nós podemos ver no último capítulo de Gênesis que eles estavam se regozijando ali no Egito por causa da abundância ali. A família de Jacó tinha descido para o Egito com cerca de mais ou menos 70 pessoas, e os 12 filhos de Jacó tinham descido para o Egito para ali receber aquela abundância de bens, alimento, cuidado, provisão. Eles estavam ali no Egito agora em abundância. Porém, logo depois de que aquela família morreu e houve outro governador, eles ficaram escravos no Egito e foram maltratados. E essa lição é para nós entendermos que muitas vezes o pecado no início ele pode ter até um certo prazer, uma alegria até momentânea, mas ele não trará uma alegria duradoura. A escravidão é para nós uma referência de como que é uma vida de pecados neste mundo. No início ele pode ser até trazer algum prazer para nós no início, mas depois ele vai ter graves consequências e uma vida de grande amargura por causa do pecado. Uma vida sem Deus neste mundo, crianças. Nós não podemos obter nessa lição uma vida escrava do pecado. Nós nunca conseguiremos libertar por nós mesmos. O pecado nos subjuga. O povo de Israel sofreu durante 400 anos de escravidão. Pensa ali, chicotes, trabalho duro, árduo, sem ter um descanso apropriado, sem poder desfrutar de muitos bens com sua família. Pensa nós, podemos às vezes sair para conhecer lugares legais com nossa família, poder desfrutar de alguns lugares que nós podemos aproveitar, poder às vezes acobertar no frio ou no calor, poder tomar um sorvete, algumas coisas muito boas. Eles não puderam isso no Egito ali. Eles eram escravos.
E o Senhor quis mostrar como que foi duro, quanto que foi sofrida a vida daquele povo de Israel ali no Egito, para mostrar que a vida sem Deus, uma vida de extrema amargura, de angústias, de sofrimento, de perdas. Nós podemos ver várias pessoas que viveram anos no pecado ter as consequências do pecado sobre as suas vidas. Uma vida de tristeza. Mas o povo clamou ao Senhor durante aquele tempo de escravidão. E o Senhor concedeu um libertador. Esse libertador foi Moisés. A Bíblia diz que ele viveu no Egito. Recebeu das melhores ciências. Ele foi uma pessoa com grande eloquência, uma grande capacidade intelectual. Ele teve diversos ensinos em sua vida. Mas ele escolheu ficar toda a sua vida no Egito, ali, obtendo os seus prazeres. O que ele escolheu? Fugir. Fugir? Por qual motivo ele escolheu fugir do Egito? Alguém lembra na aula de Moisés? Por qual motivo? Ele tinha tantos bens ali, ele tinha tantas riquezas, não era Pietro ali, né? Ele podia ser o próximo governador, o próximo faraó do Egito, ele podia ser. Porém, ele escolheu fugir, ele escolheu não ficar ali naquela nação. Por qual motivo? Quem saberia? Quem poderia solicitar alguma sugestão? Quem poderia sugerir alguma coisa? Por qual motivo, Lois, você acha que ele escolheu sair do Egito? Essa lição nós tivemos há um tempo, mas nós já tivemos várias vezes. Vamos ver se vocês possam recordar. Aquele lugar é ruim? Não era um lugar ruim o Egito. O Egito era a melhor nação daquela época. Era como se fosse Estados Unidos hoje. Uma potência? Era uma potência realmente o Egito. Uma grande potência. Ele tinha ali todos os bens ali. Alegrias, prazeres. Era um homem com grande conhecimento, mas ele preferiu fugir. Ele preferiu antes sofrer com o povo de Israel, o povo judeu. Por qual motivo ele escolheu sofrer? Por qual motivo? Vamos ver se vocês lembram. Você sugeriu alguma coisa, Thomas? Você já leu essa passagem do começo de Êxodo? Aproximadamente no capítulo 2 de Êxodo, que ele decide fugir ali, no capítulo 2 de Êxodo. Por qual motivo será que ele fugiu? Vocês já tiveram essas lições, acho que pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Você não lembra, Lois? O motivo de ele ter fugido? Ele resolveu fugir porque ele desejou sofrer com o povo de Israel, porque ele visava uma pátria celestial. Ele visava o reino de Deus. Porque ele sabia que os prazeres deste mundo e aquilo que ele podia oferecer não iria conduzir ele para o céu. As riquezas desse mundo não podem conduzir ninguém para o céu. Antes ele preferiu estar com o povo de Israel ali. Ele preferiu sofrer com o povo de Israel. Ele tentou de alguma forma, estrategicamente, que ele era um homem com grande sabedoria, libertar o povo de Israel com a sua força, com a sua capacidade. Mas ele não conseguiu. Então ele decidiu fugir dali. Ele decidiu antes sofrer com o povo de Israel. Que interessante, né? Nós pensarmos nisso. Que as riquezas desse mundo muitas vezes são uma pedra de tropeço. Ficarmos focados apenas no ganho, ficarmos apenas focados nas coisas deste mundo, e nos esquecemos que a vida é passageira. E Moisés, tendo essa concepção, tendo isso em sua mente, ele pôde ver que ele rejeitou todas essas coisas que podia oferecer para ele de prestígio, de glória momentânea dessa terrena, e decidiu fugir para não ter aquelas coisas que poderiam ser uma pedra de tropeço para o reino de Deus. Decidiu fugir. Acreditamos que durante muito tempo ele pensou em alguma estratégia para libertar o povo de Israel, mas humanamente era impossível. Ele decidiu fugir. Então foi por esse motivo, crianças, as coisas deste mundo muitas vezes são embaraços para nós, ou seja, são pedras de tropeço, são empecilhos, são barreiras e dificuldades
para nós chegarmos a Deus. São distrações. A riqueza é uma distração para nós. Os bens deste mundo são distrações para nós, porque nós olhamos apenas uma boa carreira, em bons carros, uma boa casa, em viagens e coisas. Essas coisas são até legítimas, mas se nós colocarmos nosso coração, ela acaba sendo uma pedra de tropeço. E Moisés viu aquilo como sendo um empecilho para a sua jornada para o céu. E ele decidiu fugir daquele local. Isso é uma reflexão sobre essa escolha. Alguém lembra a lição após da escolha de Moisés? Qual foi a lição? Quem lembra depois? Qual foi a próxima lição? Antes ou depois? Depois, perdão. Qual foi a lição depois da escolha de Moisés? Vou até fazer uma recapitulagem aqui para vocês, uma recapitulação. Moisés estava apacentando agora as ovelhas do seu sogro Jétro, quando ele viu uma coisa extraordinária. O que foi que ele viu? O que ele viu, Thomas? Ele viu a sarça ardente. Muito bem. E o que o Senhor vai falar para ele quando ele viu a sarça ardente? Pode falar, Pedro. Libertar o povo de Israel, exatamente. Para que ele fosse. E ele atendeu ao chamado do Senhor mansamente, ele foi realmente humilde à voz do Senhor e atendeu com todo bom grado, de todo bom coração. Sim ou não? Não, né, João? O que ele recusou, não foi de início? Ele temeu aquela ordenança do Senhor. Então, a lição posterior foi isso, que o Senhor chamou a Moisés para aquela missão grandiosa. Moisés tinha agora 80 anos. 80 anos, ele já era um idoso já. E o que é essa lição? Se não me engano, acho que foi até eu que dei essa lição. E nessa lição nós podemos aprender que Moisés, com a idade idosa já, humanamente falando, era impossível libertar a Israel com as suas próprias capacidades. Ele era velho agora, ele era idoso. Com a sua própria técnica e força, Isabela, ele não podia libertar a Israel. Não podia. Mas o Senhor chamou ele, disse que iria ser com ele. Que quem iria libertar Israel ia ser o Senhor. Através de Moisés. Moisés ia ser um instrumento nas mãos do Senhor. Ele ia usar para libertar agora a Israel. E assim aconteceu. Então, na lição posterior, teve o chamado de Moisés. E ele obedeceu com uma certa relutância, mas depois ele obedeceu à voz do Senhor. Depois que o Senhor envia Moisés para o Egito novamente, ele volta para o Egito, ele vai de encontro com Faraó e fala para Faraó: não faz isso aí não, tá, Isabela? Não pode atrapalhar, um pouquinho tá tendo gravação, você não pode sair barulho na aula. Moisés vai em Faraó e diz a ele para libertar o povo de Israel. E o Faraó ouviu aquilo e libertou o povo facilmente? Não. Ele resistiu duramente contra a palavra do Senhor. Por quantas vezes ele resistiu? Quantas vezes? Quantas vezes? 10 vezes. Foi 10 vezes, Pedro? 10 vezes ele resistiu. 9 ele resistiu duramente. Na 10ª ele falou: pode ir. E foram 9 pragas. Na 10ª, quando o seu filho primogênito morreu, ele falou: pode ir. Mesmo assim endureceu e perseguiu a Israel. A resistência de Faraó. Quem era o filho dele mesmo? O filho dele era, a Bíblia não diz o nome exatamente, se não me engano. Mas o filho dele era o sucessor ao trono, que ele ia reinar no lugar dele. E ali o filho dele morre, e quando ele morre, ele permite o povo ir para o deserto e ir no caminho que o Senhor iria conduzir eles. E nós podemos ver nessa lição da resistência de muitos homens que resistem contra o Senhor. Será que nós resistimos ao Senhor da mesma forma também? Com várias e várias ordenanças do Senhor, nós nos endurecemos contra o Senhor. Nós aprendemos essa lição, né? Foram 10 pragas, foram 9 pragas ali, para que
para que Faraó obedecesse à ordenança do Senhor, e mesmo assim ele endureceu totalmente seu coração. E essa lição para nós vermos as consequências daqueles que se endurecem contra o Senhor diante de várias ordenanças. Nós podemos ver que o Senhor ele é longânimo, misericordioso, ele avisa muitas vezes para nós nos voltarmos com o Senhor. Ele vem amorosamente, benignamente, graciosamente, nos exortando, nos alertando contra o nosso pecado. Até que nós endurecemos nosso coração e o Senhor agora vem com a sua ira e com o juízo. Essa é uma lição que nós sempre devemos nos recapitular, que devemos lembrar que o Senhor é misericordioso, mas ao mesmo tempo o Senhor é vingador. O Senhor é um juiz. Se nós não temos Ele como o nosso advogado. Ele é mais do que o juiz. Ele é Deus, Ele é mais que o juiz. Um juiz, no caso aqui, nós colocamos Ele como juiz, que Ele julga os nossos pecados. Nessa é a questão, entendeu? Mas Ele é muito mais que um juiz terreno, muito maior. Que Ele é um juiz santo. Que Ele é um juiz eterno. Essa é a questão. Nós podemos entender que Ele é vingador, mas ao mesmo tempo que Ele é misericordioso se nós buscarmos. Que nós não devemos resistir ao Senhor. O que é resistir? O Senhor diz para nós irmos a Ele várias vezes. E nós postergamos o nosso arrependimento, deixamos para depois. E depois dessa aula, nós tivemos uma aula sobre redimidos. Quando nós observamos ali que teve a Páscoa, que eles sacrificaram um cordeiro, e ali eles pintaram os umbrais das portas para que o primogênito não viesse morrer. Nós lidamos com essa série das pragas em 2 lições. Uma sobre as 9 pragas e a outra, a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Nós lidamos em uma outra lição que foi a dos redimidos. Bem interessante, né? Pintaram ali, sacrificaram um cordeiro para pintar os umbrais. E o que aconteceu com aqueles que não pintaram os umbrais? O que aconteceu? Exatamente, morte dos primogênitos. O que é o primogênito, João? É o filho mais velho? O filho mais velho ou o filho único. O filho mais velho é o filho único naquela época. Hoje não, mas naqueles tempos era um filho de maior honra. Pode falar, Ele governava também. Pode O falar. filho mais velho é o que nasceu primeiro. Exatamente, que nasceu primeiro. E aquele que nasceu primeiro é aquele que tinha uma maior honra naquela época. Ele era o maior honrado, porque ele ia suceder uma bênção maior, uma posse maior. E ali o Senhor permitiu que aqueles que não temessem o Senhor tivessem uma grande desonra, que o primogênito fosse morto. Pode falar, gente. Ele também governava a família? Quando o pai morresse, ele quer governar a família. Ia ser o filho primogênito, no caso o homem, ou o próximo filho homem da sucessão, entendeu? Pode falar. O que acontecia se o primogênito era menina? Menina, ele também recebia uma porção também, mas no caso, quem ia governar a família ia ser o filho primogênito, o homem, entendeu? No caso. Se não tivesse um homem? Aí ia ser triste, que quem ia governar ou quem ia herdar ia ter que ser algum irmão daquele que faleceu, por exemplo, o irmão do pai daquele que faleceu, ou algum familiar próximo que fosse, algum tio, entendeu? Algum que ia ser homem, porque o sustento vinha do trabalho no campo, através de um homem. Antigamente era assim, O avô? Se tivesse vivo, aqui na época a vida a vida era mais curta do que nos dias de hoje, né? Mas depois nós tentamos esses pormenores, tá? O que nós podemos entender assim da morte do primogênito? Que aqueles que não temem ao Senhor, eles tiveram seus filhos mortos. Os filhos morreram. O seu filho primogênito morreu. Nós podemos entender também que isso aponta para Cristo. Esse sacrifício do Cordeiro. O que quer dizer esse sacrifício do Cordeiro com o Senhor Jesus Cristo, Isabela? O que quer dizer? O que quer dizer? Saberia me dizer? Sabe? Sabe, Lois, o que quer dizer aquele sacrifício que tiveram ali do Cordeiro com o Senhor Jesus Cristo? O que isso quer dizer? Que o Senhor Jesus ia morrer na cruz? Exatamente. E o
sangue de Cristo, não literalmente, mas através do seu sacrifício na cruz, iria proteger aqueles que iriam crer nele. Assim como o sangue do Cordeiro protegeu aquela família daquele mal, assim aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo estão protegidos do maior mal, que é a morte eterna. A consequência dos nossos pecados, como vocês bem sabem, é a morte. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo não terão a morte eterna, que é a morte do inferno. Aqueles que creem. Nós bem sabemos ali em Salmo de número 90, o Salmo de Moisés vai dizer que nós somos consumidos pela tua ira, ou seja, a consequência do nosso pecado para nossas vidas é a morte. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo não terão a morte eterna. Isso que quer dizer aquela aplicação? Então, a palavra de Deus ela tem diversas aplicações para nós nos dias de hoje. Muito interessante essa lição. Se alguns de vocês não lembram dessas aulas, ou não tiveram, não pôde acompanhar, que vocês possam depois ir lá na internet, no canal do YouTube, e ler e assistir novamente essas aulas. Porque elas são de grande importância. E alguns de vocês já tiveram essas lições 2 ou 3 vezes. Nós devemos sempre estar com ela fresca em nossas mentes. São muito importantes para nós. Ok? Logo depois que o povo de Israel foi liberto, o Senhor começou a conduzir agora pelo deserto. Como? Boa pergunta. Como foi que o Senhor começou a conduzir? De qual forma? De qual forma? Exatamente, foi dessa forma que o Senhor conduzia o povo de Israel. Você lembra dessa aula, João? A aula que o Senhor conduzia o povo de Israel de dia com uma coluna de nuvem, de noite com uma coluna de fogo. Você lembra dessa aula? Acho que não, né? E o Senhor começou a conduzir, foi a aula de orientação. Que o Senhor começou agora a suster o povo de Israel no Egito. Nós sabemos que se uma pessoa não tiver uma grande instrução, uma grande capacidade técnica, ela dificilmente sobreviverá muitos dias no deserto. Isso que a pessoa seja um soldado bem capacitado para sobreviver no deserto, muitas vezes ele pode morrer se não tiver uma provisão para ele em curto prazo. Porque muitas vezes não tem como extrair água no deserto. Se você for cavar, vai ter que levar vários dias para cavar, para conseguir água. E só em alcançar uma água, você já pode morrer desgastado ali de sede. É extremamente difícil sobreviver no deserto, ainda mais por vários dias e anos. E ali o Senhor mostrou presente no meio de Israel. O Senhor proveu alimento, o Senhor proveu descanso. O Senhor protegeu de diversos inimigos durante a peregrinação no deserto. O Senhor mostrou que o Senhor era um Deus presente. Então nós podemos ver que o Senhor é com aqueles que o servem. Se vocês forem ver posteriormente o Salmo de número 27 na Palavra de Deus, vai dizer que os filhos dos leões... Perdão, o Salmo de 34, Salmo 34, versículo 10, me equivoquei. Diz assim: os filhos dos leões necessitam e passam fome, mas aqueles que servem ao Senhor de nada sentem falta. Isso é uma aplicação bem clara que às vezes muitos ímpios podem passar dificuldades neste mundo. Podem passar diversas adversidades em suas vidas. Passar até mesmo fome por causa do seu pecado. Mas aqueles que temem ao Senhor de nada sentem falta, de nada. O Senhor vai prover em todas as circunstâncias os teus filhos. Em tempos de guerra, em tempos de pandemia, em tempos quais for, o Senhor sempre irá preservar o seu povo. Nós podemos ver que esse tempo foi um tempo de grande dificuldade para com Israel. E o Senhor foi um Deus presente no arraial de Israel. Eles viram e testificaram, testemunharam que Deus é Deus benigno. Nós podemos ver também nessas vidas que o Senhor é um Deus presente. Quem é que faz nossos corações baterem? É Deus. Quem é que nos dá o fôlego de vida? É o Senhor. Vocês não deram a vida de vocês mesmos. Não foi vocês que concederam vida a vocês mesmos. Não foi os seus pais que concederam vida a vocês. O Senhor usou a vida dos seus pais, mas quem dá a vida é Deus. Somente Deus pode dar a vida. Nenhum cientista
com a sua maior capacidade intelectual que ele tem, ele não pode criar a vida. Ele pode até adaptar biologicamente algumas coisas, mas criar do zero, ninguém pode. Somente Deus, e Deus ele concede vida e protege aqueles que o temem. Nós podemos ver, crianças, quão maravilhoso é servir ao Senhor. Nós não estamos dizendo de um Deus que é duro para com seus filhos, um Deus cruel, mau. Deus ele não é assim. Ele pune, julga e traz consequências por causa dos nossos pecados. Mas aqueles que se arrependem, o Senhor é misericordioso, é um Deus longânimo, crianças. Assim é o Senhor. Qual foi a próxima aula depois da aula de orientação? Quem vai se lembrar? Quem se lembra? Você lembra, Pedro, qual foi a aula depois da orientação? Eles estavam sendo conduzidos pelo Senhor até que teve uma dificuldade, uma barreira. Qual foi a barreira? Primeira barreira, qual foi? O Mar Vermelho. Essa foi a aula. A aula do Mar Vermelho, que o Senhor maravilhosamente ali fez aquele milagre. E o povo murmurou contra o Senhor. Quantas vezes nós murmuramos contra o Senhor, na verdade, nessa vida? Nós desejamos ter algo que nós não temos. Nós murmuramos contra o Senhor, não crendo que o Senhor provê todas as coisas. O Senhor lhe provê todas as coisas, mas o Senhor não provê os nossos caprichos e luxos. O Senhor não vai prover isso. Se você precisa de um carro para se locomover da sua casa até a igreja, o Senhor vai conceder um carro para os seus familiares. Mas o Senhor não vai conceder uma Ferrari, uma limusine. O Senhor não vai conceder isso. O Senhor não vai conceder meios, né? Okay? Não vai conceder isso. Não vai conceder isso. Porque isso vai fomentar, vai promover o nosso ego. Exatamente. Vai colocar o coração dela nas coisas deste mundo. Mas o Senhor é um Deus que provê em todas as circunstâncias. E ali, o povo murmurou contra o Senhor e misericordiamente, mesmo não merecendo, o Senhor ali abençoou aquele povo e abriu o Mar Vermelho. Que grande obra não foi aquela? Ver o Mar Vermelho se abrindo deve ser algo tão grandioso ter presenciado ali. Mas nós presenciamos muitos milagres também em nossas vidas também. Ver pessoas ser regeneradas em nosso meio, isso é maravilhoso. Após essa lição, teve a lição da serpente de bronze. O que quer dizer essa serpente de bronze? Alguns vocês tiveram essa daí presencial, essa lição aí. A serpente de bronze. O que quer dizer essa lição? O que isso tem a ver com o Senhor Jesus Cristo, serpente de bronze? Thomas. Que Jesus ia ser crucificado? Que Jesus ia ser crucificado, exatamente. Que assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim importava que o Senhor Jesus Cristo fosse levantado também. Como diz em João capítulo 3, 34, Evangelho de João. Nós bem sabemos isso. Aqueles que olhavam para a serpente, o que acontecia, Pedro? Hã? Não, tinha pra lá. Hã? Eram curados, exatamente. Aqueles que olhavam para a serpente eram curados. E quando nós olhamos para aqueles, nós somos curados de qual pecado? De qual problema, na verdade? Eu já até falei. Do pecado, exatamente. Por que o pecado precisa ser curado? Nós precisamos ser curados do pecado. Por qual motivo, Lois? João, sabe por qual motivo nós devemos ser curados do pecado? Para obtermos a salvação. Porque o pecado é como se fosse uma enfermidade para a nossa alma. Uma enfermidade para a nossa alma. Muitas vezes nós vemos a doença fisicamente. A irmã está doente, ou outras pessoas podem estar doentes na nossa igreja. Nós vemos externamente a doença. Mas infelizmente nós não conseguimos ver a doença da nossa alma. Ela está enferma por causa do pecado. Ela não consegue se achegar a Deus. Você vê uma pessoa quando está na UTI, ela não consegue se mexer. Muitas vezes. Ela não consegue andar, porque ali ela está debaixo de uma tão grande doença
que ela não consegue mais nem se mover muitas vezes. Assim é o estado da nossa alma. Ela não consegue se achegar a Deus, porque nós precisamos urgentemente do perdão dos nossos pecados, para que nossa alma seja curada, para que nós possamos nos achegar ao Senhor Jesus Cristo. Então a semente de bronze teve essa aplicação para nós, assim como aqueles que olharam para a serpente de bronze e foram curados também. Quando nós olhamos para o Senhor, cremos nele, Ele pode nos curar das nossas enfermidades, da nossa alma. De qual forma o Senhor proveu alimento para o povo de Israel no Egito, no deserto, Isabela? Vamos ver se a Isabela sabe. De qual forma o Senhor proveu alimento para o povo de Israel no deserto durante aqueles anos? Como que eles alimentavam? Como que se alimentavam no deserto? Eles tinham de qual forma? Eles plantavam alguma coisa no deserto? Como que eles conseguiam comer no deserto? De qual forma? Vamos ver se você lembra. Eu lembro. Você lembra não, Isabela? De nenhuma forma? Você lembra, João? De qual forma que eles se alimentavam no deserto? Deus provia árvores. Hã? Deus provia. Provia o quê? Qual alimento? Hã? Alimento? Sim, alimento. Mas qual alimento? Não, uva não. Tio, eu posso falar? Fala um, Lois. Maná. Maná do céu, o Senhor provia. Você lembrou agora que o Senhor proviu maná, Isabela? Do céu. E qual mais alimento que o Senhor provia? Codornizes. Codornizes, né, Thomas? Você lembra? E como que eles bebiam água, Isabela? Eles iam até o rio para beber água, Isabela? Como que vinha água? Como que eles tinham água? Chovia do céu para ter água? Como que tinha água, João? Oi, se o João lembra. Alguma da... Caia da árvore? Não, caia da árvore, não. Você não lembra da aula, não? Das águas de Mara? Você não lembra dessa lição? Saía água da pedra? Saía água da pedra, né, Thomas? Você lembra, Isabela? Não lembra? Ali mostra como que o Senhor proveu o alimento, como o Senhor proveu o sustento. Qual pode falar mais, Lois? Que Deus adoçou a água de Mara. Isso, o Senhor adoçou a água de Mara. De qual outra forma? O Senhor adoçou a água de Mara foi um exemplo. E teve outra forma que até... Qual foi a outra forma que você falou, Thomas? Água da pedra. A água da rocha, a água da pedra. É através desses meios que eles obtinham água. Nós podemos ver ele como o Senhor é maravilhoso. Isabela, nós podemos ver a provisão do Senhor. Que coisa grandiosa era ver que o Senhor estava com eles em todo o tempo, provendo o mantimento para a vida deles. Logo depois que aconteceu, teve a lição do bezerro de ouro. Que situação, não foi? Bezerro de ouro. Quem estava aqui na lição do bezerro de ouro que o tio André deu a lição? Ah, vocês estavam, né? O que quer dizer ali o bezerro de ouro? Foi uma coisa muito boa ali eles fazerem o bezerro de ouro? Não. Com certeza não, né? Foi uma coisa grave. Não foi? Uma coisa muito grave que eles fizeram. Qual era o significado daquele bezerro de ouro? Simbolizava o quê? Uma obediência ao Senhor? Não. Simbolizava o quê? Um Deus. Um Deus. Uma idolatria. Um Deus de ouro. Exatamente, eles eram ali de ouro ali. Mas só apenas isso? Só? Será que eles não tinham outros deuses também em seus corações para fazer aquele bezerro de ouro? Certamente que sim, né? E o que quer dizer para nós dias de hoje? O que quer dizer um bezerro de ouro para nossos dias, João? O que pode ser considerado um Deus em nossas vidas? Uma idolatria? De ouro? Não, uma idolatria. O que pode ser considerado uma idolatria ao Senhor nos dias de hoje? De pecado. Pode falar, Pedro. O dinheiro pode ser considerado um Deus. Um objeto. Um objeto também pode ser considerado um Deus. A pessoa tem muito apego a alguma coisa, uma casa. Qualquer coisa que você pensa mais que em Deus. Exatamente. Qualquer coisa que nós pensamos mais do que o Senhor
é considerado uma idolatria. E ali, antes deles criarem aquele objeto de ouro, eles já tinham criado outros deuses nos seus corações. Qualquer coisa. O que tem tomado nossa atenção durante a semana? O que nós temos prazer em fazer? Às vezes nós temos muita facilidade, às vezes, de passar horas em um estudo muito bom, legítimo, muito bom muitas coisas, um estudo de, às vezes, científico, ou às vezes passar um tempo aprendendo outras culturas. São coisas boas, não tem nada de mal nisso. Mas se nós colocamos nosso coração em amar aquilo mais do que o Senhor, tornou nosso Deus. Veja só quantos pecados nós temos. Se nós tivermos dificuldade, às vezes, em enxergar nossos pecados, nós temos que voltar a essas lições e ver com clareza tantos exemplos de pecados que nós temos cometido contra o Senhor. Todos nós aqui temos pecado dessa forma. E o pecado, quando é enxergado através dos nossos olhos, nós devemos nos confessar ele ao Senhor. Não encobertar ele. Eu tenho um pecado contra o Senhor em dedicar mais tempo em aprender uma cultura, em brincadeiras, em ser uma pessoa extraordinária neste mundo, em sonhar. Eu tenho que olhar para o Senhor e dizer assim: eu perdoo o meu pecado, eu tenho criado deuses no meu coração, ajude na minha fraqueza. Nós não nos receamos a chegar ao Senhor porque não sabemos muito bem como chegar, mas o Senhor ele quer uma sinceridade em nós. Ele quer sinceridade. Senhor, perdoe meu pecado. Perdoe essa atitude que eu cometi contra o Senhor. Muitas vezes ficar pensando em outras coisas quando a tua palavra foi proclamada. Perdoe pelo meu pecado. Perdoe pelas minhas distrações. E logo depois dessa aula, teve a aula do que o tio Wilter deu. Quem lembra da aula que o tio Wilter deu depois da aula do tio André? Ele deu uma aula sobre o quê? Quem vai lembrar? Logo depois da aula do bezerro de ouro, ele deu aula sobre a expiação. Quem lembra sobre o quê? Falou? Hã? Ele deu sobre o tabernáculo. Ele também falou sobre a expiação, de como que era a simbologia de expiação de pecado. Como que era? Você lembra, Pedro? 2 bodes. Isso, 2 bodes. Um era morto e outro era deixado no deserto. Exatamente. Você lembra essa aula, John? Da aula da expiação? Você não estava, né, Thomas? O que quer dizer? Você estava, Thomas? Não estava? O que quer dizer esse bode que era lançado no deserto? O que ele queria dizer? Você lembra mais? O que quer dizer esse bode que era lançado no deserto? A pessoa que era lançada longe de Deus? Não. Ali que queria dizer que era um... Pode falar, Pedro. O pecado que a pessoa cometeu, Deus vai esquecer? Exatamente. Ali era um bode que ficava vagueando pelo deserto. Assim também era o Senhor, ele esquece dos nossos pecados. É uma simbologia de que o Senhor ele apaga as nossas transgressões. Em Salmo 103 vai dizer isso, Salmo 103. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim o Senhor está das nossas transgressões. O Senhor perdoa as nossas transgressões. O Senhor lança para longe as nossas transgressões. É bem interessante isso. Várias vezes o Senhor vai dizer, vai trazer para nós referências disso. Que o Senhor apaga nossas transgressões, laça nas profundezas dos mares. O Senhor perdoa as nossas transgressões pela sua misericórdia. E o que nós devemos fazer, Isabela, para ter o perdão de Deus? O que nós devemos fazer? Sabe dizer? Quem é que pode perdoar nossos pecados, Isabela? Quem? Deus. Somente Deus, né? Somente o Senhor Jesus Cristo. O que nós devemos fazer, John, para ter nossos pecados perdoados pelo Senhor? Orar ao Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, pedir a Ele por perdão. Então essa lição teve essa aplicação para nós. O dia da expiação.
E por último, fim, a lição que foi dada semana passada. Qual foi a lição que foi dada semana passada? Quem lembra aqui? O João não estava. Você lembra, né? Falamos o que sobre a aula de semana passada, Pedro? Eu não tava. Você não estava, Mas né? eu fiz a folhinha da lição. Então você vai lembrar, então, o que foi que nós tratamos. Quando o Josué entrou em Canaã. Exatamente. Aí eles tiveram uma primeira dificuldade. Qual foi a primeira dificuldade, a barreira que tiveram ali? Rio Jordão. O Rio Jordão. O que aconteceu com o Jordão, Lois? Você lembra? E João, você lembra essa aula do Rio Jordão? O que aconteceu com o Rio Jordão? Você não lembra? O que aconteceu? Thomas, pode falar? O Rio Jordão foi aberto. O Rio Jordão foi aberto. Muito bom. Quem abriu o Rio Jordão, Pedro? Eu só lembro que Hã? foi Eliseu. Não foi Eliseu. Não. O Eliseu foi em outra passagem. Muito bem, mas foi em outra passagem. Quem abriu o Rio Jordão foi Josué, né? Muito bom. O Senhor usou Josué para abrir o Rio Jordão. Muito bom. Ali mostrando que Deus agora era com Josué. Que o Senhor iria conceder a eles aquilo que ele prometeu. Como que era a terra prometida? O que o Senhor prometeu que iria ter a terra prometida? O que ia ter? Que a terra mandava leite e mel. Que a terra manava leite e mel, muito bem. Exatamente. Terra de grandes prazeres, de grandes alegrias. E essa é uma terra de grandes vitórias agora, que o Senhor iria conceder a eles. Finalmente descanso. Eles não iam mais toda hora ter aquele trabalho de ficar armando e desarmando tendas, carregando nas costas. Aquele fardo das suas tendas pesado. Não mais uma vida de dificuldade andando todos os dias no deserto. Agora eles iam ter descanso. O Senhor ia dar proteção, o Senhor ia dar sustento e o Senhor ia dar provisão para eles, uma terra abundante. E o que isso quer dizer para nós? O que isso aplica? Essas ilustrações de abundância. Isso ilustra o quê? O céu. O céu. O céu terá grandes alegrias também. Não é, Thomas? Fala uma alegria que você acha que vai ter no céu. Que você acha que terá no céu. Que não terá aqui neste mundo, mas que terá no céu. Ou fala uma coisa que não terá no céu, mais fácil então. Fala uma coisa que não terá no céu, João. Desobediência. Não terá desobediência. Fala outra, Pedro. Doença. Não terá noite. Não terá noite. Não terá nada dessas coisas. Olha a outra, Thomas, que não terá no céu. Pecado. Tudo isso que eles falaram é uma consequência do pecado, principalmente o pecado. Tem até um hino antigo, né, de uma determinada igreja que vai dizer assim, né, no céu não entra pecado. E ali vai dizer, né, que uma ilustração de que o Jordão eles passavam reunidos também. Também no céu não entra pecador. Não entra pecador, também não entra o pecado, exatamente nada disso. Porque o pecado está dentro do pecador, não é, João? Não vai haver pecado, não vai haver pecador, não vai haver nada disso. Isso é maravilhoso. Pensar no céu. Pensar em como será glorioso. Hã? Será que é verdade? No novo céu e nova terra haverá animais. No novo céu e nova terra haverá animais. A minha mãe disse que talvez haverá cores que a gente não conhece. Exatamente. Coisas que nós nem imaginamos haverá lá. Não tem como a gente imaginar lá. Porque são coisas muito além da nossa imaginação. A gente só consegue imaginar o que já existe. Exatamente. Aquilo que nós não vimos, aquilo que não nos foi revelado, a gente nem tem como imaginar de tão maravilhoso que é. Hã? Não, ali haverá vestes ali, sim, certamente. Os anjos têm vestes, as pessoas têm vestes, mas serão vestes transformadas ali. São vestes diferenciadas, vestes que não vai se degradar, você não precisa mais trocar, porque nós trocamos de roupa, porque nós suamos, nós fedemos, nós precisamos trocar por causa desse motivo. Lá não vai precisar disso, de trocar de roupa. Nós ainda conseguimos imaginar quão maravilhoso é, e essas coisas são pequenas ainda. O mais maravilhoso é, nós veremos a Cristo. Aqueles que realmente querem seus pecados perdoados verão a Cristo. Pensa você ver aquele que venceu a morte, aquele que venceu as tentações, aquele que vê este mundo se humilhar. Ele veio se humilhar aqui por pecadores.
Ele se humilhou. E nós teremos diversas alegrias, mas o maior de todos é Cristo. O maior de todos os prazeres. Como a dizer em Colossenses, nele está contido todos os tesouros da sabedoria. Em Cristo, Ele é o ápice de todos os prazeres. Cristo excede todas as coisas. Nós veremos o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo face a face, aqueles que creem no Senhor. Será que haverá sujeira? Hã? Não haverá sujeira? Não haverá nada disso, sujeira, nada disso. Nós teremos Cristo, haverá a perfeição. Hã? Nós teremos a árvore da vida que vai nos alimentar. A árvore da vida que dará o fruto no tempo certo. A mesma árvore da vida que havia no Jardim do Éden agora será para nós, não para a morte, mas para a vida. E será que vai ser grande ou pequena? Não sabemos, né? Agora a questão é, você está preparado, João, para isso? Não está, né? Então nós não devemos atentar a essas coisas, atentar estar preparados. Esse aqui deve ser o objetivo da nossa vida. E nos prepararmos, nos arrepender dos nossos pecados e obter o perdão do Senhor Jesus Cristo. Vocês têm acesso a isso através dessa palavra do Senhor. O Senhor prometeu, aquele que vier a mim, eu jamais lançarei fora. O Senhor é poderoso para salvar cada um de vocês. E que assim possa ser ainda na infância. Porque o pecado nos traz muitas tristezas. Muitas tristezas. Muitas perdas. Nós vivermos uma vida neste mundo de pecados é a maior tragédia para a nossa própria vida, para a nossa própria carreira. Nós somos peregrinos neste mundo, ou seja, como o povo de Israel foi peregrino em 40 anos, nós somos peregrinos também. Mas como nós podemos obter na lição ali, uma das lições sobre a rebeldia do povo de Israel, pode pegar aqui pra você. Nós podemos ver aquela rebeldia dos espias ali, que eles desobedeceram ao Senhor, eles não entraram na terra prometida. E ali eles peregrinaram, mas não obteram ali nem a terra prometida, nem o reino dos céus. Que triste. E essa vida também, se não for uma vida voltada para o céu, nós vamos perder todas essas alegrias que o Senhor prometeu essa palavra e não vamos nem desfrutar das bênçãos inefáveis de Cristo, as bênçãos extraordinárias do Senhor Jesus Cristo. Então, crianças, que nós venhamos atentar a essas coisas. A vida aqui é muito passageira. Nós devemos buscar ao Senhor enquanto há tempo o Senhor pode salvar vocês. Nós podemos ver várias pessoas que foram salvas na infância e teve uma vida de temor ao Senhor, uma vida reverente ao Senhor, foi uma vida gloriosa. E muitas pessoas que foram salvas depois na vida adulta, quanto que eles lamentam. E quantas pessoas que veem em seus corpos a tragédia do pecado em suas vidas, pessoas que depois que foram salvas na fase adulta, que viveram a vida voltada a vícios deste mundo, ao dinheiro, ao álcool, a prazeres, depois vendo seu corpo tantas consequências do pecado. O Senhor perdoa pecados, mas os vícios, ali vai vir sobre seus corpos as consequências daqueles vícios. Pessoas que viveram vidas, né, desgastando seus corpos com várias coisas deste mundo, aquelas consequências virão. Então nós devemos aproveitar essa oportunidade e buscar o Senhor enquanto é tempo. A leitura que nós lemos dessa lição foi essa: escolhei vós a quem servis. Porém, Josué decidiu que ele e a sua casa serviria ao Senhor. Ele fez essa escolha. Que ele e sua casa iria temer ao Senhor. Que o Senhor seria o Deus do seu lar. Que seria o Deus das suas vidas. Hoje, quem é o Deus das suas vidas? Como nós podemos ver na lição do bezerro de ouro. Quem é o Deus que está nos seus corações? Será que vocês não vão lançar fora esse Deus que é nos seus corações? E deixar eles destruírem vocês ao longo de tantos anos? Vejamos quão maravilhoso é servir ao Senhor. Nós podemos ver vários e vários exemplos na nossa igreja de quão maravilhoso é ter o Senhor nas nossas vidas. Então que vamos aplicar essas referências, essas lições que nós obtivemos aqui, e que nós possamos aprender
de quão maravilhoso é ter o Senhor em nossas vidas. E nós vamos atravessar o rio, que é a morte, e nos regozijar no Senhor, aqueles que têm Ele como Salvador. E vamos desfrutar com Ele eternamente, como nós podemos observar no Senhor. Amém? Que o Senhor aplique essa aula em nossos corações, neste momento.